Vamos dar continuidade à resolução da lista do módulo 5 sobre espelhos esféricos. Nesse momento, nós vamos resolver a questão 3, o exercício 4 e o exercício 5. Né? Então, vamos começar aqui com o exercício número 3. Um objeto de 5 centímetros de altura é o tamanho dele. Nós falamos que a altura do objeto, quando nós colocamos as equações para determinar as imagens formadas pelos espelhos, nós simbolizamos a altura do objeto pela letra O, né? Então, no caso, o nosso objeto, ele mede 5 centímetros de altura, o O é igual a 5. Ele é colocado, esse objeto, a 30 centímetros do vértice de um espelho côncavo, de distância focal igual a 50 centímetros. Então, se o objeto está colocado a 30 centímetros do espelho, é a posição do objeto. Então, P no nosso caso, P igual a 30 centímetros. É muito importante observar que esse espelho é um espelho côncavo, né? Logo, a distância focal é uma distância focal positiva. É exatamente igual a mais 50 centímetros. Se ele fosse um espelho convexo, nós teríamos a distância focal negativa. E ele pede 3 coisas. Qual é a distância da imagem ao vértice do espelho? Se nós colocamos que P é a posição do objeto, ou seja, a distância do objeto em relação ao vértice do espelho, nós vamos definir nesse caso que o nosso P' vai ser a distância da imagem ao vértice do espelho. Nós temos a distância focal, que é 50, temos a posição do objeto, que é 30, e nós queremos a posição da imagem, que nós vamos chamar de P', né? Então, para resolver essa primeira questão, nós podemos usar a relação entre distância focal e as posições. Nós sabemos lá que o inverso da distância focal ela é igual ao inverso da posição do objeto mais o inverso da posição da imagem. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa equação é uma equação muito importante, né? A distância focal a gente viu que era 50 e a posição do objeto era igual a 30. Ou seja, né? Nós vamos ter aqui que 1 sobre 50, isso aqui é igual a 1 sobre P. Então, vai ser igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Bom, como é que nós vamos resolver essa equação, né? Nós vamos isolar 1 sobre P'. Então, se 1 sobre 30 está somando, ele vai passar para o outro lado da igualdade, subtraindo, cooperação oposta, né? Então, eu vou ter que 1 sobre 50 menos 1 sobre 30 é igual a 1 sobre P'. Como nós temos aqui no primeiro membro dessa igualdade, nós temos que resolver uma subtração de fração e eles têm denominadores diferentes, nós devemos tirar o MMC. O MMC de 50 e 30, nós sabemos que é igual a 150, né? E aí nós vamos usar aquela regrinha que nós aprendemos, né? 150 nós vamos dividir pelo denominador da nossa expressão e o resultado nós vamos multiplicar pelo numerador. Então, nós vamos ter 150 dividido por 50 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, estamos escrevendo a fração equivalente a 1 sobre 150. Vamos fazer a mesma coisa com a segunda fração. 150 dividido por 30 é igual a 5. 5 vezes menos 1, menos 5. Tudo isso aqui tem que ser igual a 1 sobre P', né? A gente sabe que 3 menos 5 é igual a menos 2, então nós vamos ter que menos 2 sobre 150, isso tudo aqui é igual a quanto? 1 sobre P'. Podemos multiplicar, então menos 2 multiplica P' e 150 multiplica 1. Então nós vamos ter aqui que menos 2P' é igual a 150. Ou nós pegamos o menos 2 que está multiplicando e passamos dividindo, ou a gente multiplica toda a equação por menos 1 para trocar o sinal. Eu vou preferir pegar o menos 2 que está multiplicando e passar ele para o outro lado da igualdade dividindo. Ou seja, quem que é P', né? A divisão mais com menos dá menos, 150 dividido por 2, isso aqui é igual a 75 centímetros. Está resolvido aqui a letra A do exemplo número 3, né? O que significa um P' ser negativo, né? Isso é uma coisa que nós vimos, né? Então, se nós temos o eixo principal, nós temos aqui o nosso espelho, que é o nosso espelho côncavo, né? Essa parte é a parte opaca, então a parte que brilha é a parte interna da calota esférica.
A posição do nosso objeto é 30 centímetros. Então, se eu considerar que do vértice para frente eu tenho posições positivas, não estou pensando como a matemática agora, tá? Eu estou pensando segundo a ótica de a região onde a luz está sendo refletida é a região positiva. E o nosso objeto aqui, ó, está a 30 centímetros desse espelho, que é a posição que o problema nos deu, né? Se a imagem fosse formada a mais 20, a mais 40, a mais 50, estaria exatamente na região onde a luz é refletida, mas a nossa posição deu menos 75, ou seja, o objeto foi formado atrás do espelho, né? Se o objeto foi formado atrás do espelho, significa que a nossa imagem é uma imagem virtual, ela está dentro do espelho, tá bom? Isso é uma das perguntas que nós vamos respondendo dentro desse exercício, né? E aí vem a letra B, né? Qual o tamanho da imagem? Bom, se a altura do objeto, o tamanho do objeto nós representamos por O e ele vale 5, o tamanho da imagem nós representamos pela letra I. E existe uma relação entre tamanho do objeto e tamanho da imagem, né? A relação diz o seguinte: I sobre O, tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto é igual a menos a posição da imagem sobre a posição do objeto. O tamanho do objeto é 5, o P' nós acabamos de encontrar que é 75 e o P, nós vimos lá em cima que o P nós trocamos por 30, então nós temos tudo nessa equação. Nós temos o P' e o P, ou seja, o tamanho da imagem sobre o objeto que vale 5, isso aqui é igual a menos P', só que o P' também é negativo, então fica menos 75 sobre o P e o P é igual a 30, né? Significa o quê, né? Significa que I sobre 5 é igual, menos com menos, aqui é igual a mais. Vamos dividir agora 75 por 30. Vamos ver quanto dá essa divisão bonitinha. Vou fazer aqui, ó. 75 nós vamos dividir por 30, né? 75, quantos 30 tem? Tem 2, né? 2 vezes 30 dá 60, para 75 sobra 15, né? Já fiz essa divisão, não tem número para baixar, eu coloco vírgula 0. Quanto é que é 250 dividido por 30? Isso é igual a 5, né? 5 vezes 30 é 150, para 150 nada. Então, nós temos aqui que 75 dividido por 30, que é o que nós tínhamos nessa expressão, isso aqui deu 2,5, né? Agora, eu quero encontrar o tamanho da imagem, 5 tá dividindo, passa multiplicando. Então, fica o tamanho da imagem, vai ficar 5 vezes 2,5, né? Isso aqui vai ser igual a 12,5 centímetros. Ou seja, a nossa imagem aumentou de tamanho, né? Por que a nossa imagem ela é maior, né? Porque o nosso objeto media 5 centímetros. Estava no problema. E nós calculamos a imagem aumentou. É uma imagem maior, ela mede 12,5 centímetros, tá bom? É muito importante a gente observar que se o sinal da imagem for positiva, significa que ela é uma imagem direita, né? Se o nosso ID é negativo, significa que a nossa imagem é uma imagem invertida. A gente pode ter clareza do sinal da imagem olhando, pensando na imagem, né? Então, se eu tenho uma imagem que eu desenho ela dessa forma, então do vértice para cima eu estou contando mais 1, mais 2, mais 3, ou seja, o tamanho da imagem é positiva. Se eu olhar do vértice para baixo, eu vou contar menos 1, menos 2, menos 3, então o tamanho da imagem é negativa. Então, olha que interessante, o sinal do I me diz se a nossa imagem é direita ou ela é invertida. E o sinal do P' me diz se ela é uma imagem real, formada na frente do espelho, onde o P é positivo, ou virtual, formada atrás do espelho, onde o P' é negativo. E é justamente essa pergunta que é feita para a gente na letra C, né? A imagem é real ou virtual? Bom, como o nosso P' deu negativo, né? Como a posição da nossa imagem ela é igual a menos 75 centímetros, ou seja, P' é menor que zero, P' é negativo, nós temos uma imagem formada atrás do espelho. Logo, a nossa imagem é uma imagem virtual, tá bom? Vamos agora na sequência resolver as duas últimas questões, a questão 4 e a questão 5. Então, vamos dar uma olhadinha na 4 agora, né?
Um pequeno objeto foi colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo. Então, aqui está o nosso espelho. Essa é a parte que representa aqui a parte que não reflete. Então, a parte refletora está na parte interna da calota, por isso é que ele é realmente côncavo, né? Que obedece às condições de Gauss, ou seja, as leis de Gauss, né? Conforme ilustra a figura ao lado. O raio da esfera, da qual foi retirada a calota que constitui o espelho, mede 1 metro. Quem que é o raio? É a distância da centro de curvatura até o vértice do espelho. Então, tudo isso aqui mede 1 metro. E a gente sabe que o foco está no meio. Então, se tudo isso aqui mede 1 metro, do vértice até o foco nós temos meio metro e do foco até o centro de curvatura nós temos mais meio metro, né? Determine nessas condições a distância entre o objeto e a sua respectiva imagem conjugada. Bom, ele não quer a posição da imagem, né? Porque a posição da imagem é da imagem até o espelho. Ele quer a distância entre o objeto e a sua imagem. Vamos entender quem é a distância focal e quem é a posição do objeto, né? Então, só vou reforçar. Como ele falou para nós que o raio de curvatura era um raio de 1 metro, a distância focal é a metade, né? A metade de 1 metro é meio metro. Como ele deu essa distância na figura em centímetros, no lugar de eu usar 0,5 metros, nós vamos usar 50 centímetros, né? O objeto foi colocado aqui, ou seja, o objeto está a 10 centímetros do foco. Se do foco até o vértice do espelho eu tenho 50 e do foco até o objeto eu tenho 10, quanto eu tenho do objeto até o espelho? Nós temos 60 centímetros. Então, nós temos a distância focal e a posição do objeto. Vamos encontrar a posição da imagem, né? Então, nós vamos usar a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? A distância focal é 50, que é meio metro, a posição do objeto é 60. Então, nós vamos ter do mesmo jeito, né? Vamos usar uma folhinha em branco para ficar melhor, né? É muito importante que a gente observe os dados, né? Os dados nós não podemos perder, né? São dados importantes. Então, eu vou ter que 1 sobre F, isso aqui vai ser igual a 1 sobre P, mais quem? Mais 1 sobre P', né? Vou continuar. A distância focal, nós vimos que é igual a meio metro, 50 centímetros, e a posição do objeto, 60. Então, fica 1 sobre 50, isso aqui é igual a 1 sobre 60, mais 1 sobre P'. De novo, a gente quer isolar 1 sobre P', mais 1 sobre 60, passa para o outro lado, menos 1 sobre 60. Então, a gente vai ter aqui 1 sobre 50, menos 1 sobre 60, e isso vai ser igual a 1 sobre P'. Vou ter que subtrair frações com denominadores diferentes, eu tiro o MMC. O MMC de 50 e 60, o MMC é 300. 300 dividido por 50, corto 0 com 0. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 1, 6. 300 dividido por 60 dá 5. 5 vezes menos 1, menos 5. Isso é igual a 1 sobre P', tá? 6 menos 5 dá 1. 1 sobre 300, isso aqui é igual a 1 sobre P'. Se eu multiplicar em cruz, o nosso P' vai ser igual a 300 centímetros. Tudo bem? Bom, agora vamos... E é positivo, olha que interessante, né? Então, vamos tentar entender. Se o P' é positivo, significa que a imagem não está formada atrás do espelho, está formada na frente do espelho. Então, vamos tentar imaginar, né? Nós temos aqui o nosso espelho, né? Ele é um espelho côncavo, então a parte opaca é a parte externa, a parte refletora é a interna. Nós temos o nosso eixo principal, nós temos o nosso objeto, né? E o nosso objeto está a uma distância de 60 centímetros do espelho. A nossa imagem, que é P', está a 300 centímetros do espelho, né? Eu não sei se ela é real, se ela é direita ou invertida, né? Então, eu vou colocar um pontinho aqui, porque eu não sei se ela é direita ou invertida. Mas eu sei que o nosso P', em relação ao vértice do espelho, esse nosso P' está a uma distância que é uma distância igual a 300 centímetros. O que ele pediu? Ele pediu a distância do objeto até a imagem.
Então, se eu tenho 300 da imagem até o espelho e 60 do objeto até o espelho, qual é a distância entre o objeto e a imagem? É 300 menos 60, ou seja, a distância que ele pediu é P' menos P, que é igual a 240 centímetros. Como é que eu achei esse 240? 300 menos 60, tá bom? Espero que tenham entendido, né? Bom, vou para a última questão agora, questão 5, né? Olha que interessante, pela primeira vez a gente tem um espelho convexo, né? Então, a gente viu que o espelho é convexo, a primeira coisa que nós temos que saber é que a distância focal é negativa. Por que é negativa? A gente poderia pensar, né? Porque o foco no espelho côncavo, ele está do lado do espelho em que a luz é refletida, ou seja, na região positiva. No caso do espelho convexo, a luz ela vai se refletir pela parte externa. Então, o foco está na região onde não há reflexão. Por isso, eu considero que o foco está na região negativa do espelho, tá bom? Esse espelho convexo tem raio de 10 centímetros. Como o foco é a metade do raio, né? Então, metade de 10 é 5, a distância focal é menos 5 centímetros. E ele conjuga uma imagem virtual, se essa imagem é virtual, então o P' é negativo. O P' é negativo e está a 4 centímetros do vértice. Então, P' é menos 4. Por que é menos 4? Porque eu tenho uma imagem virtual. E com 2 centímetros de altura. Então, o tamanho da imagem é igual a 2 centímetros. O que ele quer? A posição do objeto, o tamanho do objeto e o aumento linear da imagem, né? Bom, vamos começar pela letra A, né? Como é que eu encontro a posição do objeto? Se nós temos a distância focal e o P', que é a posição da imagem, nós podemos encontrar a posição do objeto. Nós podemos fazer de novo que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A distância focal é menos 5. No lugar de colocar o sinal no denominador, eu vou colocar o sinal na fração. Porque eu teria mais com menos, a fração inteira daria menos 1/5, né? É igual a 1 sobre P, o P também é negativo, mas eu vou colocar o sinal da fração. Então, o P vale 4. No lugar de eu colocar mais 1 sobre menos 4, mais com menos dá menos, eu coloco que a fração é menos 1/4. Mais 1, desculpa, né? Esse P aqui, o que eu coloquei aqui é o P'. Então, o que eu quero achar é o P, que é a posição do objeto. Eu só troquei a ordem, né? O primeiro eu coloquei o P', agora eu quero o P. Então, vou isolar. Menos 1/4, se ele está subtraindo, ele passa somando. Então, eu vou ter menos 1/5 mais 1/4, tudo isso aqui é igual a 1 sobre P, né? O MMC de 5 e 4 é igual a 20. Divido pelo número de baixo, o resultado eu multiplico pelo número de cima. Então, a gente sabe que 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes menos 1, menos 4. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1, 5. Isso é igual a 1 sobre P'. Menos 4 mais 5, isso aqui é igual a 1. 1 sobre 20 é igual a 1 sobre P'. Bom, o que a gente acaba encontrando então, né? Desculpa, gente, a posição do objeto ele quer o P, né? O P' eu já tinha, então tirem essa setinha daqui. Então, o P vai ser igual a 20 centímetros, tudo bem? O P' eu já tinha, né? O P' era menos 4, o P agora vale 20. Bom, o que ele pede agora na letra B, né? O tamanho do objeto. Puxa, como é que eu vou encontrar o tamanho do objeto? Eu vou usar a relação, né? Tamanho da imagem sobre tamanho do objeto é menos a posição da imagem sobre a posição do objeto. Tamanho da imagem, ele falou que é 2. Tamanho do objeto é o que ele está procurando. Então, eu vou ter 2 sobre O é igual a menos. P', ele falou que é menos 4. Então, eu vou ter menos 4 sobre P. E o P nós acabamos de encontrar, o P é igual a 20. Então, tudo isso aqui sobre 20, né? Vou lá, então 2 sobre o tamanho do objeto é igual. Menos com menos dá mais, então aqui eu vou ter 4 sobre 20 avos. Ou eu multiplico em cruz, ou eu simplifico a fração, dividindo em cima e embaixo por 4. Eu vou preferir simplificar. Então, fica 2 sobre O é igual. Se eu dividir por 4 em cima e por 4 embaixo, 4 dividido por 4 dá 1. 20 dividido por 4, isso aqui é igual a 5, né?
Se eu multiplicar em cruz, 1 vezes O é igual a 2 vezes 5, 10. 10 centímetros. Olha que interessante, o objeto mede 10 e a imagem mede 2. Então, o que aconteceu com a imagem? A imagem diminuiu de tamanho, ela não aumentou, né? Quantas vezes ela diminuiu? 5 vezes, né? E aí, ele pede pra gente exatamente isso, ó. Ele está pedindo aqui na letra C o aumento linear transversal da imagem. Como é que eu encontro esse aumento da imagem? Eu comparo o tamanho da imagem com o tamanho do objeto. Então, esse aumento linear transversal, como a imagem mede 2 e o objeto mede 10, esse aumento vai ser igual a 2 décimos, ou seja, o aumento foi 1/5, né? Ou, se eu preferir, 0,2. Sempre que esse A for um número menor que 1, significa que o tamanho da imagem diminuiu. Se o A for igual a 1, significa que a imagem ficou no mesmo tamanho. Se o A for maior que 1, a imagem aumentou. Então, isso é importante, ó. A menor que 1, A igual a 1 e A maior que 1, né? A igual a 1, a imagem vai ter o mesmo tamanho. É a lógica, né? Se eu dividir um para o outro, deu o mesmo tamanho. Se A for menor que 1, a minha imagem ela é menor do que o tamanho do objeto. E se A for maior que 1, a imagem é maior do que o objeto, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e que as soluções desses exemplos ajudem a vocês na hora de fazer a lista de exercícios, tá? Beijão!